Olá pessoal, vamos começar agora a aula 9, a aula esperada aí da parte premium do curso, a primeira aula da parte premium. Vamos falar rapidamente, de uma maneira bem simples, sobre a carga de dados do SQL Server. É uma aula bem prática. Primeiramente, eu espero que vocês já tenham instalado o SQL Server no seu computador. Teve algum e-mail aí que eu enviei com programas que você deve instalar. O SQL Server Express, ele é fornecido pela Microsoft. Se você não instalou, você dá um pausa, entra no Google, dá uma procurada no SQL Server Express e instala no seu computador rapidamente. Depois continua aqui com a aula. Se você já instalou, você deve entrar nesse endereço que está na tela. Se você quiser puxar a última base que a gente vai utilizar, chama base Northwind. É uma base de exemplo fornecida pela própria Microsoft. Se você não quiser fazer o download, né, dessa base diretamente da Microsoft, nessa própria página aqui embaixo tem a seção de download. Eu providenciei o comando SQL, né, a query, que vai gerar essa base no seu computador. Então, né, para ser mais rápido, você pode puxar esse comando e já executar do modo que eu vou te ensinar. Se não, né, se você tiver alguma dificuldade de puxar, ou se o link tiver com problema, você também tem essa outra maneira, que é entrar no download da própria Microsoft, Download Center, e baixar a base Northwind. Eu estou usando essa base Northwind in Pubs Sample Databases for SQL Server 2000. Com essa base já dá para a gente começar uma brincadeira aí com o SQL Server. Quando você baixa essa base e instala, ele vai te dar vários arquivos aí dentro do seu disco local. Ele cria uma pasta chamada SQL Server 2000 Sample Database. Nessa pasta tem o primeiro arquivinho, né, chama inst nwnd.sql. Isso é uma instrução SQL, é uma query que a gente tem que rodar dentro do nosso servidor de banco de dados para poder ele criar essa estrutura que a gente vai poder usar de exemplo. Então aqui está um pedaço do SQL Server Management Studio, onde eu colei a query que eu peguei do site e eu vou executar essa query usando esse botão, Execute, e ele vai criar a estrutura para a gente. Quando ele criar a estrutura, esse outro pedaço aqui, essa janelinha Object Explorer, vai mostrar que apareceu um banco novo ali para a gente, que é o Northwind. Nesse banco tem várias tabelas, né? Tem tabela de categoria, tabela de clientes, tabela de empregados, tabela de pedidos, que é a tabela que a gente vai utilizar, tabela de produtos, região, tabela de transporte, tabela de fornecedores e territórios. Então, para essa lição, nós vamos utilizar a tabela de pedidos, que chama Orders, e detalhe do pedido, que chama Order Details. Mais uma vez, quem quiser aí distribuir ou divulgar o curso, é só pedir para o pessoal colocar o e-mail ali no blog, que ele vai receber as aulas igualzinho você recebeu. Mantenha contato aí pelo Facebook, Google+, LinkedIn e Twitter. E vamos para a parte prática agora. Então, o que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu já instalei o banco de dados lá de exemplo da Microsoft. Aqui você está vendo esse arquivinho, né? Que é a instrução SQL. Eu abri esse arquivo utilizando o Notepad+, também é outro sistema que eu pedi para você instalar. Aqui você tem toda a instrução SQL que vai criar as tabelas e vai popular as tabelas. Depois vai inserir os dados de exemplo para a gente poder trabalhar. Essa instrução aqui eu vou copiar, Ctrl C, né? Abro aqui o SQL Server Management Studio, que vem junto quando você instala o SQL Server Express, e vou criar aqui uma query nova, uma new query.
né? Eu vou colar. Então você está vendo que a instrução está toda aqui, é essa instrução que vai criar a minha estrutura, o meu banco novo para trabalhar. Esse banco vai aparecer aqui do lado, dentro de database. Então vamos executar. Você vê que ele roda aqui embaixo. Pronto, já foi. Aí muito aluno ele pergunta, nossa, eu rodei a query, mas não apareceu o banco. Por quê? Exatamente porque você precisa dar uma atualizada aqui na sua visão, né? Você clica aqui no Databases e vem aqui nesse botão Refresh, atualizar. Aí já aparece aqui a base Northwind. Então vamos dar uma olhada nessa base, né? Aqui, vamos abrir as tabelas. Então, todas aquelas tabelas que eu tinha te falado, elas estão aqui, que é categoria, cliente e as tabelas que a gente vai usar, ó, pedido e detalhe do pedido. Já está aqui a minha estrutura pronta. Então vamos entrar no Click View para poder ver. Eu vou abrir primeiro o aplicativo que eu criei. Aqui, essa é a visão que eu tenho agora. Então, com aqueles dados daquela tabela, eu carreguei, né, de um modo que a gente vai aprender daqui a pouco. E a gente está vendo aqui o detalhe do pedido. Tá vendo aqui, ó, quantidade. Aqui é um produto, né? Cada linha é um produto de um pedido. No caso aqui, pedido 10.400. Nesse pedido eu tenho 3 produtos. Foi pedido 35 a 14,40 preço unitário, o outro é R$16, o outro é 99. Aqui desse lado eu tenho o pedido e a somatória total do pedido, né? E aqui nessa terceira parte a gente tem um gráfico mostrando quantidade de venda, né, de pedidos em reais por mês, desse ano aqui 97. Então essa estruturazinha aqui que eu montei, se você clicar aqui no pedido 10.400, você vai ver que tem 3 produtos, né? E aqui tem a somatória do pedido, R$3.063. Aqui você olha também no gráfico, R$3.063. Se eu colocar aqui 3 pedidos, ele vai mostrar aqui o detalhe dos 3 pedidos. E esses 3 pedidos são de janeiro mesmo, então ele vai mostrar aqui que dá R$9.645,10. Se eu pegar aqui no gráfico e selecionar 3 meses, aí ele vai mostrar todos os pedidos desses 3 meses, com a somatória aqui geral e de cada pedido, e aqui o detalhe desses pedidos de janeiro. Se você for olhando aqui, ó, fevereiro, né? Você está vendo aqui pedidos, produtos aqui dentro de pedido de fevereiro e consequentemente março também. Se eu limpar todas essas seleções, a gente vai ver que a gente tem 3 anos aqui para a gente trabalhar, 96, 97 e 98. Aqui 98 e por aí vai. Como é que eu cheguei nisso, né? Eu vou mostrar aqui atrás. Vamos olhar aqui embaixo, ó. Primeiramente eu criei uma conexão OLEDP. Eu vou ensinar como é que a gente cria essa conexão com o banco que está aí na sua máquina. E eu fiz uma seleção aqui de dados. Eu peguei somente alguns dados. Então aqui eu carreguei o dia do pedido. Depois de novo, eu estou aqui utilizando a data do pedido. Só que eu estou pegando só o mês e gravando como um campo mês. Aqui embaixo eu estou pegando o ano do pedido, né? Utilizando a função year, gravando como ano e pegando o ID do pedido. Esse ID do pedido ele é importante porque aqui embaixo eu tô pegando alguns dados de detalhe do pedido, order details. Aí nesse detalhe eu tenho que ter também essa chave que é o order ID, que é o ID do pedido. E eu tô só para esse exemplo eu estou puxando o preço unitário daquele produto e a quantidade daquele produto que foi pedido naquela nota, né? Então essas duas tabelas automaticamente o Click View ela une devido a ter uma chave
ID do pedido. Se você apertar aqui Ctrl T para você ver a nuvem, ou aqui esse botãozinho aqui, ó, pequenininho, ó, visualizador das tabelas, você vai ver que o ClickView ele já fez a conexão aqui, ó, desse ID do pedido com o ID do pedido aqui, da tabela pedido e da tabela detalhe do pedido. Então, quantos detalhes eu tiver aqui do pedido, já estariam ligados à tabela principal de pedidos, pela chave ID do pedido. Então, vamos abrir aqui um ClickView novo, um painel novo, né? Para a gente fazer isso do começo. Eu já tenho aqui. Vamos abrir aqui. Ó, carga aula. Isso aqui é um painel vazio, é um arquivo vazio. Então vamos começar. Aqui a gente, ó, base de dados. Vamos utilizar esse conector aqui, OLDB. E você clica em conectar. Ele vai te mostrar vários provedores OLDB disponíveis na sua máquina. Como você instalou o SQL Server, obrigatoriamente você tem que ter um provider para esse SQL Server. No meu caso está aqui. Como a minha máquina tem outros bancos de dados instalados, ó, você verifica que tem Oracle, tem outros providers aqui instalados, mas eu vou utilizar esse aqui, Microsoft OLDB Provider for SQL Server. Avançar. Aqui ele vai pedir o nome do servidor, é o nome da minha máquina. Então, se você clicar aqui nessa setinha e não aparecer o nome da sua máquina, você dá um atualizar e ela vai aparecer. Então eu escolho a minha máquina. Como eu instalei também localmente e não coloquei nenhum usuário no SQL Server, a gente vai usar a segurança integrada do Windows. Significa que a minha própria senha, meu próprio usuário do Windows, ele também autentica no meu banco. Isso aqui dando certo, ele deve aparecer aqui para mim os bancos disponíveis, os bancos de dados que estão nesse servidor. Significa que ele já está enxergando lá. Aqui você pode ter N banco de dados, a gente vai usar o Northwind, que é o nosso exemplo. Clique em testar, se ele te der um OK, teste de conexão concluído com êxito, você já pode dar um OK aqui, ele já vai te criar uma string de conexão. Então, aqui embaixo, ó, clique embaixo da string. A string estando certa, como a gente já testou, você clica agora em selecionar, aqui na parte de baixo de dados. O que ele abriu para você? Ele abriu uma tela onde ele fala assim, pô, vamos criar o comando select. Vamos assim selecionar o que você quer para incluir aqui visualmente no nosso carregamento de dados. Como eu falei para vocês, a gente vai pegar a tabela pedido e a tabela detalhe do pedido. Alguns dados só. Só que antes, deixa eu explicar aqui embaixo. Ó. Eu sempre uso esse item aqui marcado que chama carga anterior. Significa o quê? Se eu tirar esse item, a gente só faz uma select direto nesse banco. Então, se eu tiver que aplicar alguma função, igual você viu que eu apliquei, querendo transformando a data do pedido em somente mês e somente ano, para poder trabalhar ali na dimensão do meu gráfico e da minha tabela, eu teria que fazer isso no SQL. E não é uma boa prática. A boa prática é a gente fazer uma select bem limpa, e aqui na carga anterior aparece o comando load. Eu faço essa transformação e eu aplico essa função já dentro do ClickView. Então, vamos clicar aqui no Order, tabela Order. Do lado direito vai aparecer que campos, né, estão disponíveis. Como eu falei, a gente vai trabalhar com o campo Order ID. Vamos trabalhar com o campo Order Date e
Acho que só. Pegar só o dia e o ID desse campo. O resto a gente não vai utilizar. Então tá vendo que ele criou já aqui um comando simples. Que ele vai pegar esses dois campos e aqui ele vai carregar os dois campos. Depois a gente vai trabalhar nisso. Porém, eu quero também incluir os detalhes. Então eu clico aqui em incluir. Ele vai falar que esse pedacinho de código ele é uma seleção múltipla. Eu já clico aqui em Order Details e aqui eu vou pegar o ID, vou pegar a quantidade e o preço unitário. Eu não quero saber o produto dessa vez, nem o desconto. Então eu só pego esses três campos. E dou o incluir também. O que ele fez? Ele pegou aqui para mim, colocou aquela query lá dos pedidos e logo abaixo já está carregando para mim aqui do detalhe do pedido. Pronto, nosso trabalho acabou. Por quê? Quando eu der o OK, ele vai transferir esse comando aqui para minha tela. Ele já me carregou isso aqui. Então se você for ver minha nuvem, né, não tem nada, ó, vazio. Meu layout, minhas tabelas, não tem nada. Quando eu for carregar aqui, ó, recarregar, ó, ele carregou. Vamos olhar a nuvem de novo, Ctrl T, pronto, ó, já está aqui. Se eu quero saber o que tem dentro aqui de cada tabela, eu clico com o botão direito, mando visualizar. Aqui ele está me trazendo a data. E está me trazendo o ID do pedido na tabela principal. E nessa tabela aqui de detalhe está me trazendo o ID do pedido, a quantidade e o preço unitário. Por que eu quero isso aqui? Porque eu quero saber o total de cada pedido. Então eu tenho que multiplicar a quantidade daquele produto vezes o preço unitário, vai dar o total daquele produto. Depois eu somo os totais dos produtos e eu vou ter o total do pedido. Então vamos fazer a primeira tabela aqui simples. Criar tabela. Na minha primeira tabela, o que eu quero? Eu quero... Ah, não, pera aí, esquecemos uma coisa, né? Vamos fazer aquela... Vamos aplicar aquela função de mês e de ano. Então aqui, ó, eu vou manipular o carregamento aqui dos dados, ó. Vou copiar essa order date e vou colocar aqui, ó, month order date as month, aí, vírgula, year order date as year, vírgula. Pronto. Então agora eu vou recarregar. Recarreguei, vamos dar um Ctrl T aqui para ver como é que está a nossa nuvem. Então aqui, ó. Agora eu já tenho aqui, ó, o mês, ó, julho 1996. A data, então agora eu já consegui desmembrar para eu fazer o meu gráfico. Já apareceu aqui mais campos. Em cima de um campo eu criei mais dois campos, que é o mês do pedido e o ano do pedido. Já que eu tinha a data, eu posso criar vários campos em cima dessa data, usando funções de data. Então vamos fazer um gráfico aqui. Um gráfico simples de barra. Qual é o título do meu gráfico? É vendas. Não, pedidos, né? Já que chama pedidos. Pedidos. Avançar. O que eu quero embaixo aqui? Eu quero o mês. E também quero o ano. Então a minha dimensão é mês e ano. Ó, qual é o rótulo aqui do mês? Mês. E aqui é ano. Avançar. Qual é a expressão? Ele já me abre uma tela grande aqui de expressão. O que eu vou somar? Como é que eu vou fazer? Eu vou somar. Então vamos colocar aqui. Eu quero somar. Aqui tem um campo, ó. Quantidade
vezes o preço unitário. Ó, expressão ok. Vamos dar o ok aqui. Vamos colocar ele por mês. Não vamos mexer aqui. Vamos dar um concluir para ver como é que ficou. Ó, tá vendo aqui que ó, o título da janela apareceu total. Vamos tirar, vamos colocar aqui pedidos no título da janela aqui. Pronto. Então a gente já tem uma visão aqui do valor de venda por mês. E aqui também eu posso escolher o ano. Ó. 96, 97, janeiro a dezembro. Vamos dar uma melhorada nesse gráfico. Vamos colocar aqui para aparecer os valores. Sobre os dados. E vamos colocar esse número em moeda, porque isso aqui é reais, é pedido. Na verdade é dólar, né? É dólar no banco, só que aqui a gente transforma, aqui a gente está trabalhando em reais. R$ 97. Aqui estão os dados. Vamos fazer uma tabela aqui também para ver os dados no detalhe. Ó, cliquei aqui em nova tabela. Posso chamar a tabela de detalhe. Vamos colocar aqui numa ordem, eu quero ver a data. Quero ver a quantidade. Né? Como eu não tenho muito detalhe, aí, ó, vamos colocar esses. Ok. Pronto, já apareceu a minha tabelinha aqui do lado. Se eu clico aqui no mês, ele vai me dizer aqui o detalhe de todos os pedidos desse mês de janeiro de 97. Certo, pessoal? Vamos olhar lá, ó, a outra aplicação que eu fiz. Então essa aplicação é utilizando a mesma base lá. Eu espero assim, com esses itens que a gente mostrou aqui, você comece a brincar. Você coloca lá, vamos olhar aqui as tabelas, ó. Dá para você agora, vamos deixar de lição, né? É o exercício. O exercício é o quê? Coloque a tabela de produto agora dentro do seu painel. Na tabela de inclua, né? Na tabela, no carregamento da tabela de detalhe, inclua o ID do produto e inclua a tabela produto também. E comece a trabalhar com isso. Então você vai me mandar por e-mail para eu corrigir essa tela que eu te mostrei aqui, e dentro dessa tela, aqui no detalhe, você vai me dizer o produto que a pessoa está comprando. Se você quiser ir além, né, já que pode ser assim até bem rápido colocar o produto, você coloca mais, coloca a categoria. Ó. Se você olhar aqui, ó, na tabela de produtos, você tem o ID da categoria e o ID do supplier. Então, como tem esse ID, se você carregar também a tabela de categoria, a tabela de fornecedores, que é o supplier, você consegue montar um detalhe do pedido bem mais completo, porque aí você consegue mostrar quem é o fornecedor, qual é a categoria do produto e qual é o produto que ele está comprando naquele pedido, naquela linha do pedido. E também a descrição daquele produto. Quer dizer, as possibilidades são grandes. Essa base que eu estou te mandando, que você baixou aí, é uma base que dá pra gente brincar bastante. Eu vou procurar usar essa base em outras aulas também, pra gente mostrar outros objetos e indicadores que a gente pode tirar dessa base. Então, boa sorte para vocês aí, vamos treinar. Sempre pega um sábado, pega aí 1 hora para você treinar ClickView, refaça os exercícios, né? Refaça as aulas, a parte lá dos exercícios práticos.
para ficar bem fixo. Se você não trabalha com ClickView. Se você já está entrando em alguma empresa que utiliza ClickView, aí você já tem possibilidade de fazer na prática alguns painéis. E o aprendizado é assim, é no dia a dia. Né? Qualquer dúvida você pode mandar para dúvidas@robertooliveira.com.br. A gente responde no mesmo dia, ou se for muito à noite, no outro dia. Então você me dá aí 24 horas no máximo para te responder. Se eu não responder, você pode cobrar. Então, para vocês, uma boa sorte e até a próxima aula.